Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos começar a nossa aula de hoje, começando aí pela matéria de História. Nós vamos estudar aí na página 14 e 15. Se essa rua fosse minha. Nós estamos estudando nessa unidade sobre as moradias. Na semana passada nós estudamos sobre as moradias do passado, muitas delas ainda presentes até hoje, os estilos, os tipos de moradia. E hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre a rua, a nossa rua. Quando a gente olha essa figura aí, quando vocês olham para essa figura que aparece aqui logo no início aqui, se essa rua fosse sua, o que você mudaria nela? Você gostou dessa rua? Você gosta dessa imagem? Você olha aí, você consegue identificar assim que você gostaria de morar num lugar assim? Se essa rua fosse sua, o que você mudaria nela? O que você faria diferente nesta rua aí? Pensa aí, tá? E vamos colocar aqui nessa primeira questão aqui. O que você mudaria nessa rua? Aqui nós temos, se a gente prestar bem atenção, nós vamos ver aí que ao mesmo tempo que a gente tem aqui, olha, casas, né? Residências, nós temos uma feira ao ar livre, onde as pessoas podem circular, passar, ao mesmo tempo comprar, e isso muito perto das residências. Isso daí que nós vimos, é claro, é uma pintura, uma pintura com tinta a óleo sobre a tela, fala pintura com óleo sobre tela, no tamanho original de 50 por 70 centímetros, e foi feito por Mara Toledo em 2008. O título dessa obra é O Vendedor de Frutas. Por que será que o título dessa obra é O Vendedor de Frutas? O que vocês acham? Pensa aí, o que vocês acham que é? Vamos ver lá. Você já percebeu como existem ruas diferentes na cidade? Há ruas largas, há ruas estreitas. Tem ruas novas que são criadas, por exemplo, aqui na nossa cidade, nós temos vários bairros residenciais que foram criados recentemente. Então, existem muitas ruas que não existiam antes e que foram criadas agora. Por outro lado, há outras ruas que existem desde que começou a cidade. Por exemplo, a Avenida Marechal Rondon começou desde que Ji-Paraná iniciou, que já tem essa avenida ali, começou desde o comecinho. Então, tem umas mais antigas, tem outras mais novas. Tem rua de terra, que é, né, que a gente anda no chão, que a gente fala, rua de terra. Tem rua asfaltada, tem rua bloqueteada, certo? Tem rua que tem as calçadas direitinho, tem jardim nas calçadas, tem outras que não. Há praças, há árvores, ou seja, as ruas são diversas de maneiras e de formas diferentes e também de características diferentes, certo? E é isso que a gente vai pensar um pouquinho. Além do lugar para passagem, a circulação de pessoas e veículos, as ruas são espaços para atividades coletivas, como feiras livres, passeatas, protestos, festas populares. Então, as ruas elas servem para locomoção da população, né, que vai de um lugar ao outro, que separa as casas, né, de um lado para o outro. Mas as ruas também servem como lugar onde tem feira, por exemplo. Hoje tem o Feirão do Produtor, mas antigamente a feira era feita ali na rua, no bairro 2 de Abril. E ainda tem outras feiras que são feitas em ruas, né? Que daí fecha as ruas naquele dia para poder ter a feira. Tem manifestações, por exemplo, nós passamos o ano passado, o período de política, então muitas vezes as ruas são usadas para fazer as manifestações políticas, às vezes quando quer protestar contra alguma coisa ou a favor de alguma causa, também é utilizada a rua, certo? Então o que a gente pode perceber? Que a moradia, como nós temos visto até aqui, a nossa moradia, a nossa casa, a nossa residência é um espaço privado, ou seja, é o nosso espaço onde a gente tem autoridade sobre aquele lugar.
só entra na nossa casa, só entra na nossa residência quem a gente permite, né? A não ser os ladrões aí que infelizmente às vezes acabam entrando sem permitir, sem a gente permitir, mas aí acabam muitas vezes pagando as consequências por isso também, certo? Então assim, a nossa casa, a nossa moradia é um espaço privado, onde nós controlamos quem pode entrar, quem pode permanecer ali. Mas existem outros espaços que são chamados de espaços públicos, não é? Por exemplo, no caso das ruas, as alamedas, as travessas, as avenidas, as praças, são espaços públicos, pois nelas todos têm o direito de ir e de vir livremente, tá? Então a rua, a avenida, as estradas são espaços públicos e ali as pessoas, todos os cidadãos têm direito de ir e vir. Por exemplo, a gente não pode chegar num lugar, eu tô com o meu carro, vou atravessar o carro no meio da rua e vou deixar lá o tempo que eu quiser. Não posso, por quê? Porque é um espaço público. Se alguém vier e precisar passar e desejar passar e eu interromper, eu posso ser responsabilizada por isso, não é? Então, assim, entender o que é um espaço público, o que é um espaço privado, tá? É importante que vocês parem e pensem bem sobre isso. Que a nossa casa, a nossa residência é um espaço privado, onde a gente tem controle. A rua, as praças, as avenidas são espaços públicos, onde todos têm o direito de ir e vir, tá bom? Na questão 1 aí, desenhe a rua onde você mora em uma folha à parte e descreva para os colegas. Eu não vou exigir que vocês desenhem, mas eu vou pedir que vocês escrevam aqui, descrevendo a rua da casa de vocês. A rua é asfaltada ou é de chão? Tem moradias ou tem comércios? É bem cuidada, é limpo, tem calçada, não tem calçada? Como que é a rua de vocês? É movimentada, é mais tranquila? Então você vai descrever. Quando a gente fala de descrever, a gente está falando de colocar as características principais de alguma coisa. Nesse caso, você vai colocar as características da rua onde você mora, tá bom? Vamos lá então para a página 15. Vira a página do seu livro aí. Continuando, na questão 2. Você já reparou que as ruas têm nome e as construções têm número? Sobre essa organização, responda. Você já parou para prestar atenção que toda rua tem um nome? E que toda construção que tem nessa rua tem um número? Para que serve isso? Por que será que as ruas precisam ter um nome? Por que as casas, as construções, os comércios têm que ter um número? Por que será? Vamos pensar? E aí na letra A aqui, qual é o endereço da escola onde você estuda? Então você vai colocar aí o endereço da nossa escola. A nossa escola está na Rua dos Cravos. Então você vai escrever aí, aqui está meio feio, mas vocês vão escrever com uma letrinha bonitinha. Bem aqui, Rua dos Cravos, número 26 ou 2624. Vamos colocar ali em cima. Fez isso. Aqui nessa linha, continua. Nome, Rua dos Cravos. Número, 2624. Bairro, então você vai colocar depois o bairro. Você vai escrever aí o nome do bairro da nossa escola. Opa. Santiago, tá? Ficou bagunçadinho, mas você vai pôr bem bonitinho aí. Santiago. Em que cidade fica o nosso bairro? Na cidade de Ji-Paraná. Você vai completar aí. Qual estado? No estado de Rondônia, certo? Então, o endereço, ele é composto pelo nome da rua ou da avenida, ou nome da rua ou da avenida. Depois, pelo número, que é o número do lugar específico, né, da casa ou do comércio, enfim, da construção que tem naquela rua, que tem um número. Lembra que a gente viu lá as funções do número?
que uma das funções é servir como código para identificar alguma coisa? Pois é, o número da casa serve para isso, para identificar a nossa casa, certo? Depois que você colocou de Paraná, Rondônia, você vai colocar então o CEP. Professora, o que significa CEP? Significa Código de Endereçamento Postal. Para que serve o CEP? Para quando a gente for receber uma encomenda, receber uma correspondência, esse código serve para identificar para os correios ou as empresas de transporte, né, as transportadoras, identificar qual é a região. Tem cidade que tem um único CEP. Aqui em Ji-Paraná e na maioria das cidades que são um pouquinho maiores, elas têm, às vezes, cada rua tem um CEP diferente, né? Para facilitar. Então, se você for colocar lá e você coloca aqui o CEP, por exemplo, o CEP da nossa escola, que você vai colocar aí, 76 848 tracinho 00. Você põe tudo numa linha só, tá? 76 848 tracinho 000 é o CEP da nossa escola. Então, quando alguém vai mandar alguma correspondência para nossa escola, vai colocar esse código de endereçamento postal. 76 848 000. Isso vai vir. Qualquer lugar que pedir endereço, que colocar esse CEP aqui, já vai indicar que é na Rua dos Cravos, no bairro Santiago, em Ji-Paraná, Rondônia. E a pessoa vai lá e coloca apenas o número da construção para identificar, tá bom? Então, colocou o endereço lá na letra B. Por que é importante que as ruas tenham nome e as casas tenham número? É o que eu já disse para vocês. É importante para que a nossa casa seja localizada. Primeiro, que a nossa rua seja localizada. Tanto, vai vir um parente da gente lá de outro estado. E ele vai chegar aqui, qual o nome da rua que você mora? Então, a gente fala, eu moro na Rua das Flores. Então, ele já vai identificar. Quando eu falar o número, eu já sei que é nessa região aqui, porque o número tal tá próximo, certo? Se vem por aplicativo, ele já vai direitinho, tá? Então, para que tem o nome, para que tem o número? Para identificação do endereço, identificação do local, tá? Tanto para as pessoas que vêm para chegar, né, e conhecer o local, quanto para correspondências ou trabalho de entregas, ok? Depois, converse com os colegas. As ruas e as avenidas são espaços de convivência que necessitam de regras para que todos convivam bem. Olha só, até dentro da nossa casa tem que ter regras, né? Isso porque é só a nossa família que mora. Agora, imagina só se nas ruas, nas avenidas, nos espaços públicos, onde todo mundo tem direito de ir e vir, se não houvesse regras, bagunça com certeza aconteceria. Então, por exemplo, uma regra que é importante, as regras de trânsito, né? Dizer, olha, quando tem num retorno daquele lá no redondo, o preferencial de quem está no redondo. São regras que vêm facilitando. Olha, você nunca pode ultrapassar pela direita. Por quê? Porque é uma regra, então todo mundo sabendo disso vai facilitar, tá? Então, assim, as regras existem para organizar a convivência das pessoas num espaço comum, ok? Nessa última parte aqui, a gente está falando sobre a conservação ambiental. Aqui, vamos falar sobre áreas de conservação ambiental. As áreas de conservação ambiental são espaços naturais, públicos ou privados, protegidos por lei, com o objetivo de conservar a flora, que é o conjunto de espécies vegetais, a fauna, que é o conjunto das espécies animais, a água, entre outros recursos presentes na área protegida. Ela também garante a comunidades tradicionais o uso sustentável dos recursos naturais e o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis. Então, vocês vão fazer uma pesquisa e vão colocar aqui, na nossa região, existe alguma área de conservação ambiental? Pesquisa lá e vocês vão colocar aqui, tá bom? A gente falou aí sobre a nossa rua, sobre o nosso espaço comum, sobre a nossa paisagem. Aqui na abertura da unidade nós tivemos essa pintura
com tinta a óleo sobre a tela. E aí nós vamos agora para a geografia, que vai continuar falando sobre a paisagem e hoje falando sobre a pintura. Aqui em geografia nós vamos trabalhar aí com a leitura das imagens, pintura de paisagens. As pinturas, pessoal, são formas de representação artística de retratos de paisagem ou ainda de temas históricos, religiosos ou de pessoas, né? Por exemplo. A pintura de paisagem, ela pode ser reconhecida pelas representações de elementos naturais associados ou não à presença humana. Quando a gente fala da pintura de uma paisagem, a gente está falando dos elementos naturais. Lembra que nós falamos lá atrás dos elementos naturais, que são aqueles formados e feitos pela própria natureza, certo? As obras deste tipo são criadas com base em estudos realizados no próprio local escolhido pelo artista ou então na sua imaginação ou nas memórias de lugares familiares que ele já visitou. Observe essa pintura. Então aqui nós temos uma pintura na plantação de Francisco Severino. Olha só, essa imagem provavelmente é alguma coisa que ele já tenha visto antes, algum lugar que ele tenha visto, observado e retratou. Então o tipo da imagem aí, a imagem é a reprodução de uma pintura. As informações, nós temos o título da pintura na plantação. A obra foi criada em 2006 pelo artista Francisco Severino com a técnica óleo sobre tela. Aí nós estamos fazendo a leitura de uma imagem. Então nós estamos falando do tipo da imagem, nós falamos da informação na legenda. Agora, quais são os elementos representados nessa imagem? Olha só, aí nós temos áreas de cultivo, casa, currais, cercas, porteiras, animais, estrada, morro, vegetação, serras, céus. Há também pessoas dentro da casa, há pessoas trabalhando na plantação, há pessoas cuidando da criação e um cavaleiro descendo a estrada de terra. Então esses aí são todos os elementos que a gente consegue ver nessa imagem. Nós estamos fazendo o que mesmo? Leitura da imagem. Vendo tudo isso, nós podemos dizer que o tema dessa imagem é a paisagem e as atividades de trabalho em uma fazenda. Então, a gente percebe que é uma fazenda e está falando das atividades de trabalho aqui, ó, plantando, cuidando dos animais. Esse aqui também dá a entender que está vindo cuidar dos animais, ok? Então, agora na página seguinte, nós fazermos a leitura de uma outra imagem. Agora é a sua vez. Observe a obra de arte a seguir para responder as questões sobre elas. E aí, o que vocês acharam dessa obra de arte aqui? O Mamoeiro, de Tarsila do Amaral, que foi pintada em 1925. Tarsila do Amaral, que é uma pintora muito famosa, muito conhecida e que fez aí vários quadros, e esse é um dos belíssimos quadros dela. O Mamoeiro. Por que será que ela deu esse título? Aqui a gente vê, né? A representação de um mamoeiro. Vamos lá. Que tipo de imagem foi reproduzida acima? Que tipo de imagem foi reproduzida? O que a gente vê aí? Que é uma pintura de uma paisagem. Que tipo de técnica foi utilizada? Pintura com tinta a óleo sobre a tela, tá? Então, que tipo de imagem? Uma paisagem. Qual a técnica? Pintura com tinta a óleo sobre a tela, tá bom? Na questão 2, que elementos é possível identificar na obra? Então, vocês vão escrever tudo que a gente consegue ver aí nessa obra. Por exemplo, nós vemos um rio, nós vemos uma ponte, aqui uma ponte, nós vemos casas maiores, casas simples, um pequeno vilarejo, na verdade. Nós vemos aí outras árvores, nós vemos o céu. O que mais que nós vemos aí? O mamoeiro. Nós vemos uma mulher aqui na porta da casa. Ó, uma mulher aqui na porta da casa e uma outra andando com duas crianças. Então, você vai colocar todos os elementos que você vê. Temos aqui roupas no varal, certo? Que a gente vê nessa
imagem. Plantações diversas, ok? Na questão 3, qual é a relação entre o título da obra e a paisagem representada? Você daria outro título a ela? E qual? Qual a relação com o título da obra? O título da obra é o quê? O Mamoeiro. Por que será que Tarsila do Amaral deu esse título a essa obra? Você, se fosse você a criar, você daria outro título? Aí é a sua opinião, tá? Na questão 4. Com base nas informações da legenda e nos elementos acima representados, como você definiria o tema, né? Vamos pensar aí, o que a gente vê o tema? A representação aqui de um pequeno vilarejo e que mais? Próximo a um rio com moradias simples e muitas plantas, né? Então, você vai colocar aí, o que a gente vê como tema? A paisagem de um pequeno vilarejo próximo a um rio com moradias simples rodeadas de plantas. E você vai colocar aqui, tá bom? Na questão 5, algumas características, atividades. Alguma característica, atividade ou algum costume representado nessa pintura estão presentes no lugar onde você vive? Alguma coisa que você vê aqui nessa imagem está presente no lugar onde você vive? Tem alguma relação? Por exemplo, aqui na nossa cidade, tem uma ponte sobre o rio? Tem. Aí na sua casa, tem um pé de mamoeiro? Na minha casa tem, na casa de vocês eu não sei. Vocês vão olhar aí. As plantações no meio da cidade é comum na nossa região? É comum, né? A gente tem árvores no meio. Então você vai colocar aquilo que você vê aí nessa paisagem e que é comum, ou seja, que tem também na paisagem do lugar onde nós moramos, tá bom? Feito isso, prestem bastante atenção, porque semana que vem nós vamos apresentar um trabalhinho avaliativo aí em Geografia, História, que vai valer para Geografia e História e também para a Arte, tá bom? Beijo para vocês, até amanhã.